Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi logo que eu comecei a fazer academia que eu me encantei por aquela mulher. Normalmente eu chegava em casa do serviço tipo 7 horas da noite, aí trocava de roupa e ia a pé mesmo, porque aproveitava para fazer uma caminhada, uma corridinha. Já ia me aquecendo e quando chegava à academia, ela já estava lá. Pensa numa mulher bonita. O tipo de mulher que chama a atenção de qualquer um, não apenas a minha atenção. Eu ficava prestando atenção nela, no jeito dela, nos seus gestos. E olha, depois de um tempo, eu já ia para aquela academia, não com o propósito de treinar, mas principalmente para vê-la. Não sei o que houve comigo, mas passei a me comportar como um adolescente. Apenas vendo, sabe? Porque a gente não tinha nem conversado ainda. Apenas olhando ela assim de longe, mesmo sem termos trocado nem uma palavra, acabei me encantando por ela. Eu era separado já fazia 2 anos e morava sozinho. Tinha um casal de filhos que morava com a minha ex-mulher. Comecei a fazer exercícios por recomendação médica. Fiz uns exames, praticamente todos deram resultados alterados, e aí o médico sugeriu uma mudança de hábitos, não só na alimentação, mas no estilo de vida todo. Comecei a caminhar, até que finalmente criei coragem e me matriculei naquela academia. Um dia, lembro que ela estava usando um determinado aparelho, e eu fiquei ali perto usando outro. Só que eu mais olhava para ela pelo espelho do que propriamente fazia o exercício. Claro, tomando cuidado para que ela não notasse, né? Porque hoje em dia sabe como é, né? É complicado essa coisa de pagar a mulher, principalmente em academia. Mas teve uma hora que ela notou. Olhou assim pelo espelho e viu que eu estava de olho vidrado nela. Eu, inclusive, sabe, me dei conta logo, claro, mas custei um pouco a reagir. E quando percebi, fiquei tão sem jeito, até porque ela sorriu. Deve ter achado graça do meu jeito, né? Só que, de todo modo, apesar do meu embaraço, isso naturalmente, até porque ela sorriu, né? Serviu para nos aproximar. Porque depois desse dia, sempre que a gente se via ali na academia, se cumprimentava, assim, mesmo que fosse de longe. Resultado, passei a pensar mais nela do que já pensava. Para se ter uma ideia, meu melhor momento do dia era aquele, quando eu ia à academia para vê-la treinar. Mesmo que meu dia tivesse sido um horror, que eu tivesse brigado com alguém do serviço, bastava entrar na academia e vê-la para tudo se transformar. Olha, para dizer bem a verdade, vou ser bem sincero, eu nunca fui de praticar exercício. Nunca fui de fazer força à toa. Fazer academia era uma coisa que eu nem sonhava, para ver o quanto eu era sedentário, né? Mas tudo mudou desde que meus olhos pousaram naquela mulher. Não sei se dava para dizer que eu já estava apaixonado, até porque a situação não era exatamente propícia a isso, já que a gente só se olhava, né? Mas a verdade é que eu passei a pensar nessa mulher muito mais do que podia imaginar, muito mais do que eu devia e muito mais do que, principalmente, do que eu podia. Porque a gente que é adulto sabe, né? Que não pode ficar dando asas à imaginação para fantasia boba. E até aquele momento, pelo menos, era o que aquilo para mim? Uma fantasia boba. Um dia lembro que no meio do treino começou a chover. O tempo, na verdade, já estava virado para chuva. E aconteceu que quando fui sair da academia,
tava desabando o mundo lá fora. Dali a pouco, ela apareceu ali do meu lado. Meu Deus, que chuva é essa? Pois é. Pelo jeito não vai parar tão cedo, né? Ficamos ali, conversando. Tinha outras pessoas esperando para ver se a chuva passava, ou pelo menos aliviava. E eu aproveitei aquele momento único para saber coisas dela. Coisa que eu não tinha tido a oportunidade de fazer ainda. Aí perguntei um monte, né? Se ela morava no bairro, o nome. Ela toda sorridente, conversando comigo. E eu torcendo para que a chuva não parasse. Ela perguntou meu nome também. E foi então que pela primeira vez a gente se cumprimentou com um aperto de mão. Ainda conversamos mais um pouco sobre outras coisas ali. Ela contou que trabalhava no escritório de contabilidade, que também ficava ali mesmo no bairro. Ela tinha pedido um carro de aplicativo, porque estava acompanhando o trajeto do carro pelo celular. E de repente, assim que o carro encostou ali na frente, mal se despediu de mim e já foi falando: meu carro chegou, deixa eu ir, tchau. A única coisa que eu achei estranha quando ela entrou no carro foi que ela sentou no banco da frente, do lado do motorista. Porque normalmente as pessoas que usam carro de aplicativo, principalmente mulheres, sentam no banco de trás, né? Isso me chamou a atenção assim de saída, mas também passou. Não fiquei pensando muito naquilo. Naquela hora, só o que me importava é que eu tinha feito o primeiro contato. Já sabia seu nome, que ela morava ali perto. E se eu já andava pensando nessa mulher, depois dessa nossa primeira conversa, aí mesmo é que só deu ela na minha cabeça. Quando nos vimos de novo depois da chuva, já me senti mais à vontade, né, para me aproximar. E dava para sentir, assim, um clima gostoso pairando entre nós. Tanto que numa dessas vezes, criei coragem e perguntei aquilo que tanto queria saber. Cristina, posso te fazer uma pergunta? Não é por nada, mas você tem namorado, sei lá, é casada? No que perguntei aquilo, ela fez uma carinha estranha. Acho que foi pega de surpresa pela pergunta. Ficou me olhando assim, até que falou: então, não sou casada e também não tenho namorado. Tá falando sério? Olha, eu já ia me preparar para dar o segundo passo, que era, sei lá, convidá-la para a gente fazer alguma coisa juntos. Mas aí, ela acrescentou uma coisa como se jogasse um balde de água gelada na minha cabeça. Mas olha, na verdade, eu tenho uma pessoa com quem me relaciono. Só que ela não se encaixa em nenhum desses termos aí que você perguntou. Não é nem marido, nem namorado. Eu não entendi muito bem. Na verdade, não entendi nada do que ela falou. Mas, naturalmente, que já fiquei decepcionado, né? Murchei. O que ela quer dizer com isso? Foi o que fiquei me perguntando. Não era namorado, não era marido, mas era o que então? Amante? Sei lá. Olha, eu fiquei tão desconcertado com aquela resposta. Principalmente porque ela ainda perguntou por que é que eu estava querendo saber. Claro que a mulher sabe por que é que você está querendo saber se ela tem alguém. Mas, ao mesmo tempo, sempre pergunta, né, para a pessoa, né, para o homem confessar que está interessado, que... Olha, o clima estava tão gostoso ali naquela conversa. Por vezes, eu pensava até que ela estivesse retribuindo o meu interesse, quando de repente vem aquele golpe. Ela tinha uma pessoa com quem se relacionava. Não era namorado, nem marido. Mas era o que então? Isso me deixou confuso. Quem poderia ser? Não era namorado? Não era marido?
amante, né? Amante ou ficante, sei lá. De qualquer maneira, fosse quem fosse, que droga, né? Eu pensando que ela fosse sozinha, o que ela tinha, sabe, não sei, eu não entendi. A única coisa que me ocorreu foi isso, que ela devia se relacionar com alguém que, por não poder ser marido nem namorado, devia ser marido de outra. Um amante dela, né? Que mais que eu podia pensar? Ela viu que eu murchei. Ela percebeu. Fiquei até sem palavras. Tanto que perguntou se estava tudo bem. O que eu ia responder? Vontade que eu tinha era dizer que não estava bem, né? Se eu fosse sincero. Na verdade, tem horas que eu acho que a gente precisa ser sincero. Naquele momento, por exemplo, eu devia ter dito, não está tudo bem. Perguntei se você tinha alguém porque eu estou afim de você. Mas não. Ela ainda tinha perguntado por que eu estava querendo saber se era sozinha. Mas também não tive nem coragem, bom também, né? Murcho do jeito que eu tinha ficado, não dei nenhuma resposta. De tanto que aquela revelação acabou comigo. Olha, eu me senti um anão. O clima entre nós ficou esquisito depois disso. Estava tão bacana e aí murchei. Fiquei desanimado, né? Nem terminei de fazer a minha série de exercícios ali. Dali a pouco já tratei de sair de fininho e fui embora. Fui embora, caminhando, pensando na vida, me lamentando. Se bem que também é o seguinte, né? Que eu queria que uma mulher bonita e cheirosa daquelas estivesse disponível para mim, esperando por mim. Claro que ela devia ter alguém. Só que não sei, eu me decepcionei um pouco com o fato de ela ter alguém, mas que esse alguém não era nem namorado e nem marido. Porque se não era nem uma coisa nem outra, só podia ser amante. Isso me quebrou um pouquinho do encanto, não vou negar. E mexeu tanto comigo tudo isso, que acredite quem quiser, fiquei o resto daquela semana sem ir para academia. Aliás, não tinha vontade nem de caminhar na rua. Simplesmente chegava em casa, tomava um banho, comia qualquer porcaria e me jogava no sofá. O pensamento, no entanto, na Cristina o tempo todo. Na verdade, não fiquei só o resto daquela semana sem ir à academia. Mas também não fui mais nos dias que se seguiram. Não sei, sabia que ela tinha alguém, parece que fez com que tudo perdesse a importância para mim. Achei melhor parar de frequentar aquele lugar. Me afastar de vez, né? Tudo para não vê-la mais. Tudo para tirar aquela paixão bobinha, idiota, estúpida. Principalmente para um barbado da minha idade, né? Sabe o que é você se encantar com uma pessoa sem nem conversar com ela, só de olhar? Foi o que aconteceu comigo. E sem saber se a pessoa tinha alguém, né? Fiquei ali, babando na gravata, olhando para ela e, no fim, decidi que ia parar de ir à academia. Era o único jeito de me afastar de vez, tirar a mulher do pensamento. Ficava me perguntando o tempo todo, como que eu fui me encantar desse jeito, sem mesmo conhecer essa mulher direito, meu Deus. Não sabia nada da criatura. Sabe, isso é coisa de bobalhão. Isso é coisa de cara que falta um parafuso. Na verdade, eu me encantei pela aparência dela. Pelo seu jeitinho feminino, delicado, né? Porque por ela mesma não conhecia a mulher. O fato é que, apesar de ter parado de vê-la, eu não conseguia parar de pensar nela. Só eu sei a vontade que dava de ir até a academia para vê-la de novo. Mas fui me mantendo firme. Só que parece que quando uma coisa tem que acontecer, acontece, independente da nossa vontade. E eu digo isso porque um sábado eu a encontrei por acaso na avenida principal, ali do bairro. Estava precisando comprar um tênis e fui dar uma olhada ali nas lojas, né?
E quando estava indo pegar o carro, dei de cara com ela na calçada. Pensa no susto. Não estava esperando? No susto e no coração que começou a bater feito um louco. Isso já fazia o que mais de mês já que eu tinha parado de frequentar a academia. Ela também ficou surpresa quando me viu. Nelson, nossa, o que houve que você parou de ir à academia? Desistiu? Inventei uma desculpa. Disse que tinha machucado a perna. Aí tinha dado um tempo, né, por recomendação médica. Aí ela quis saber se eu ia voltar a treinar. E sem saber o que dizer, e até pela resposta que tinha dado, a mentira que tinha inventado, o que eu ia dizer? Falei que sim, né? Que a perna não ia ficar doente o resto da vida. Ela falou que tinha sido muito bom me ver de novo. Que tinha sentido minha falta lá na academia. Imagine como me sentiu vendo aquilo. Nos despedimos com um beijo no rosto e cada um seguiu seu rumo. Olha, meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse me dar uma síncope. Ou sei lá o quê. Sabe, foi um reencontro que me emocionou tanto. Embora, de todo modo, depois de passado, não me empolguei muito. Afinal de contas, sabe, comecei a pensar, ai, senti tanto, isso é coisa que a gente fala por falar. Senti a tua falta. Nem deve ter reparado que eu parei de ir à academia, sabe? Aí fala aquilo assim para agradar a pessoa, né? Sentido minha falta. Ela não sabia o que era sentir a falta de alguém. Eu sabia. Eu sabia porque ficava sentado naquele sofá, olhando aquela porcaria de televisão e pensando nela o tempo todo. Eu sabia o que era sentir falta de alguém. Já ela, conversa. Por isso resolvi não ficar fantasiando muito. Só que dias depois, não consegui resistir e acabei indo treinar. Estava desacostumado, até as caminhadas eu tinha parado, de tão desanimado que eu estava. E quando me viu, ela já veio toda sorridente para o meu lado para me cumprimentar. Conversamos um monte nesse primeiro dia. Em resumo, acabamos nos reaproximando e, como não podia deixar de ser, aquele encanto acabou se reacendendo. Na verdade, ele nunca tinha se apagado, né? Eu que tentei apagar, porque não ia dar em nada mesmo, só que não consegui. Nos dias seguintes, passamos a conversar mais, até que numa dessas vezes, ela me fez um convite. Escuta, a gente bem que podia marcar de almoçar juntos qualquer dia, Olha, até pode ser, eu ia gostar muito, mas é aquela pessoa que você falou. Então, na verdade, olha, até hoje, quando eu lembro dessa conversa, eu sinto como se tivesse acontecendo de novo e me dá uma tremedeira, porque o que ela falou eu jamais imaginava que ela fosse dizer. Quando eu perguntei da pessoa, ela olhou assim para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, na verdade, eu não estou mais com ela. Já faz uns dias que terminei tudo. Olha, eu não sei explicar em palavras o que aconteceu comigo. Sabe, eu fiquei tão... não sei falar. Não sei dizer porque não tem nome o que eu senti. Algo se acendeu dentro de mim quando ela falou aquilo. Eu fiquei tão eufórico por saber que ela não era mais comprometida. Que a pessoa, fosse ela quem fosse, que estava com ela, tinha sumido do mapa, como eu tanto desejava. Resumindo, combinamos um almoço já para o dia seguinte. Foi um dos melhores dias de toda a minha vida. E nem poderia deixar de ser, né? Nossa, o que a gente conversou. Ela me contou tanta coisa sobre a sua vida. Como era sábado, nós dois trabalhávamos até meio-dia só.
Podemos passar a tarde toda juntos. E aí, aquela coisa, né? Fomos nos aproximando. Olha, sabe quando você tá vendo que tá acontecendo uma coisa, mas não acredita? Mesmo ela estando ali comigo, já nos meus braços, eu não conseguia me convencer que estava acontecendo mesmo. Um sonho que eu pensei que nunca fosse se realizar. E não é que estava. Ela já sabia que eu morava sozinho. A gente já tinha conversado muito, né? Sabia que eu era separado. De modo que, alguns dias depois, eu a convidei e acabamos indo para o meu apartamento. Ela passou a noite toda comigo. Olha, eu sinceramente nunca tinha conhecido nem feito amor com mulher nenhuma como ela. Claro que a gente sabe que quando se apaixona, quando se encanta por alguém, parece que tudo é diferente, né? Mesmo que não seja tão diferente assim. Só sei dizer que essa noite só serviu para me deixar mais apaixonado do que eu já estava. Ela também morava sozinha, também era separada, só que ao contrário de mim não tinha filhos. Para resumir, começamos um relacionamento. Acabei sendo sincero com ela. Falei que tinha deixado de frequentar a academia porque estava apaixonado e depois de ela me contar que tinha alguém, eu murchei. Falei. Confessei assim na maior sinceridade, né? E ela também repetiu que tinha sentido a minha falta. Detalhe, ela não gostava de falar daquele seu relacionamento com a pessoa anterior, o cara com quem ele estava envolvida pouco tempo atrás. Falou que tinha sido o maior engano da sua vida, mas olha, parou por aí, porque quando eu quis me aprofundar, até para entender, né? Ela não quis entrar em detalhes. Eu vi que ela ficava incomodada quando eu tocava no assunto, enfim. Até que um dia, lembro que saímos da academia e de repente, olha, esse era um pesadelo que me acompanhava. Naqueles dias que vivemos aquela espécie de namoro, foram os melhores dias da minha vida. Mas tinha um pesadelo que me acompanhava. Olha, eu chegava a ver a cena na minha frente, de tanto medo que eu tinha daquilo. E não diz que o que a gente mais teme é o que acontece? Quando a gente saiu da academia, eu e ela conversando, aquele homem surgiu diante de nós e a segurou assim pelo braço. Mas sabe aquela pessoa? Uma coisa assim delicada, um cara afoito. A gente precisa conversar, Cristina. Por que você está fugindo de mim, hein? Me evitando? Ela empalideceu na hora e não falou nada. Eu, já imaginando quem fosse, o cara, já fui me metendo. Ô, cara, solta a mulher aí, rapaz. O que você pensa que está fazendo? O sujeito olhou para mim e fez cara feia. Mas me ignorou. Sabe quando a pessoa te olha assim e fala, parece que fala, nem te ligo. E começou a puxar a Cristina na direção do carro dele, falando o tempo todo aquilo que os dois precisavam conversar, enquanto ela pedia desesperada, você está machucando meu braço, me solta. Não tenho nada para conversar com você. Acabou. Pesadelo se tornando realidade. Muitas vezes eu tinha imaginado aquela cena. Não exatamente assim, o cara puxando a mulher pelo braço, mas quantas vezes eu imaginei a volta do sujeito, fosse quem fosse, porque a gente sempre teme, não conhece a pessoa, não sabe o que aconteceu na vida dos dois, sabe que para causar aquela reação nela, de quando eu perguntava do ex-namorado,
Sabe que uma reação daquela, ela ficava triste, é porque a pessoa tinha significado alguma coisa. E sempre existe aquele perigo da volta. Era o meu pesadelo diário. E o pesadelo estava se tornando realidade. Claro que só podia ser o tal cara com que ela estava envolvida, né? Num impulso. Fui para cima dele, tentando livrá-la daquela situação. E foi nesse momento que ela soltou. Ele soltou do braço dela. E também veio para cima de mim. Olha, para dizer bem a verdade, eu nem lembro direito o que aconteceu. Só lembro de sentir aquele impacto. Ele me acertou um soco direto no queixo, assim de baixo para cima. E depois disso, só vi tudo escuro. Quando voltei à consciência, tinha até ambulância parada ali na frente da academia. Estavam todo mundo ali ao redor e não tinha mais nem sombra do ordinário que tinha me nocauteado. Nada. A Cristina estava ali, nervosa, preocupada. Por sorte, tinha sido um susto, né? Mas tive de ir até o hospital. Fiquei horas de observação. E mesmo depois do que aconteceu, ela nunca quis entrar em detalhes sobre seu antigo relacionamento. Apenas reafirmou que não tinha mais nada com ele. E repetiu aquilo que já tinha dito, que tinha sido o maior erro da sua vida. O problema é que o cara não deu mais sossego. Passou a perturbar, não apenas a ela, mas a mim também. De tal modo que fui obrigado a ir até a polícia. Quando me acertou aquele soco, eu já devia ter dado parte dele. Mas achei melhor deixar pra lá. Só que ele continuou perturbando. Inclusive, fazendo ameaças ele mesmo na frente da academia. E foi então que fui obrigado a fazer um boletim de ocorrência. Mesmo assim, não deixou a Cristina em paz. Infernizava a vida dela e a minha, em consequência, noite e dia. Segundo ela, até no escritório ele aparecia para tentar uma reaproximação. Apesar de tudo, nunca pensei que fosse chegar no ponto em que chegou. Não sei se ela ficou assustada com as ameaças do imbecil. Só sei que um dia me chamou para conversar e jogou a bomba. Nelson, não era o que eu queria, Nelson, mas melhor a gente se afastar. Não quero que nada de ruim te aconteça aí. Não, para aí, Cristina. Não vai me acontecer nada de mal. Se for por causa daquele bobalhão lá, eu não tenho medo. Eu sei que você não tem medo, mas eu tenho. Ela parecia tão acuada. E mesmo falando que ia protegê-la. Ainda que fosse necessário contratar um segurança particular. Ela preferiu se afastar. Falou que seria melhor para todo mundo, para mim, principalmente. E o pior é que se afastou mesmo. Parou até de atender as minhas ligações. Até a academia ela parou de frequentar. Como eu sabia onde ela trabalhava, cheguei a procurá-la lá no serviço, mas ela não mudou sua decisão. Voltou a dizer que não era o que ela queria, mas que era melhor para todo mundo que a gente se afastasse. E ainda me pediu para seguir com a minha vida. Olha, é tão difícil você aceitar uma coisa dessa. Muito difícil. Porque tudo que tinha começado de um modo tão bacana, que podia não, estava dando certo. Eu tinha certeza que daria. A pessoa que eu sempre esperei na vida. Você leva décadas para esperar uma pessoa como ela. Aí quando chega, tem um urubu, sabe? Para atrapalhar a tua felicidade. Tem coisa que não dá para acreditar mesmo, viu? Falei 1 milhão de vezes para ela. Olha, casos como esse existem aos milhares. Chega uma hora que o cara cansa e sai do caminho.
Aí ele me falou que tem casos também, acontece muito, que o cara não sai do caminho e acaba em desgraça. E que ela não queria que nada de ruim me acontecesse. Era eu usando um argumento e ela usava outro. Sempre o contrário. De modo que foi assim que terminou aquilo que nem começou, para dizer bem a verdade. Eu estava apaixonado por ela. Aliás, a quem você está tentando enganar, bobalhão. Estava não, continuo. E sinceramente não consigo me conformar com isso. Não é possível. Repito, você passa anos e anos atrás de uma pessoa. Aí quando encontra, tem uma praga dessa no meio do caminho, atrapalhando a tua felicidade. Nunca mais vi aquele energúmeno depois que ela parou de frequentar a academia. Aliás, depois até eu parei de treinar. Tudo perdeu a graça, tudo perdeu o sentido. Treinar pra quê? Tenho feito de tudo para parar de pensar nessa mulher. Só que não consigo, né? Como geralmente acontece nesses casos. Não consigo parar de pensar nela e pensar em nós, em tudo o que aconteceu, mesmo que tenha sido pouco. No nosso pequeno contato, beijos, abraços, a gente fazendo amor. O paraíso era tudo que eu queria na vida. E tenho certeza que era tudo que ela queria também. E quer saber? Era possível. Mas parece que ela ficou tão assustada, tão acuada. Olha que falta essa mulher me faz. Tem horas que eu acho que eu vou enlouquecer. Que a saudade vai acabar comigo. Tem hora que eu sinceramente penso que não vou aguentar, porque quando é uma coisa passageira, um namorinho, uma atraçãozinha, mas não é. Esperei essa mulher 1 milhão de anos, meu Deus. Para aparecer uma praga dessa e atrapalhar a minha felicidade e a dela. Olha, eu sei que a gente não deve pensar assim, que é até pecado, mas vou confessar para você. Deus, tem hora que eu sinto vontade de procurar esse cara. Procurar esse cara e fazer alguma coisa para ele parar definitivamente de atrapalhar a felicidade dos outros. Sabe? Eu tenho certeza que tu sabe o que eu estou querendo dizer. E eu sei que é pecado. Eu podia até bancar o falso e dizer, não é isso. É isso sim. Perdão, Deus, mas a vontade que eu sinto é de procurar essa praga, esse energúmeno, esse urubu, de fazer com ele coisas que eu não conseguiria confessar a ti nas minhas orações.